Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre gestão e financiamento da educação brasileira. E para financiar a política de educação em sua abrangência, missão e princípios, o Estado instituiu a estrutura e as fontes de financiamento na Constituição Federal de 1988, vinculando recursos para a educação e garantindo percentuais mínimos da receita resultantes de impostos à manutenção e desenvolvimento do ensino. Nós iniciaremos com o artigo 212 da Constituição Federal, que trata especificamente sobre o financiamento da educação. Então, o caput do artigo 212, caput é enunciado do artigo, tá, gente? É importantíssimo. Então, nós temos aqui, ó, o artigo 212, o caput dele, a introdução dele, o enunciado. A União aplicará, deixa eu aumentar um pouquinho, para ficar melhor a visualização. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. E a justificativa para que a União tenha que investir apenas o mínimo de 18%, enquanto os demais entes da federação têm que aplicar o mínimo de 25%, ou seja, um percentual maior, é o fato de que a União possui uma receita de impostos muito maior que os estados, o Distrito Federal e os municípios. É como se a União tivesse uma receita de 1.000, os estados tivessem uma receita de 100 e os municípios tivessem uma receita de 10. Nesse caso, a União, com os 18%, teria que investir na educação no mínimo 180, enquanto que os estados e municípios, 25%, teriam que investir, respectivamente, 25 estados e 2,50 o município. Mesmo sendo um percentual menor, os gastos da União com a educação são muito maiores que os dos estados e municípios. E aqui, no parágrafo 1º do artigo 212, é um tanto quanto lógico, pois se a União, por exemplo, transferir uma parcela dos recursos arrecadados com os impostos para os estados ou municípios, obviamente que esses recursos transferidos não fazem mais parte da conta bancária da União. Portanto, este valor deverá ser deduzido do valor da sua receita por ocasião do cálculo do valor a ser investido na educação. Já o parágrafo 2º do artigo 212 é bem simples e apenas determina que os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino deverão ser aplicados no sistema de ensino federal, estadual e municipal e, combinado com o artigo 213, que a gente vai ver mais adiante, dentro de cada sistema de ensino, esses recursos deverão ser aplicados nas escolas públicas, mas podendo também ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. E aqui no parágrafo 3º, nós temos que a distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Então, a gente tem que entender que a prioridade é atender um ensino obrigatório, né, o de 4 a 17 anos, principalmente no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade. E reforçando que a prioridade dos recursos é definida nos termos do Plano Nacional de Educação, que também veremos mais adiante no nosso conteúdo. Já no parágrafo 4º, traz novamente à pauta a questão dos programas suplementares. Esse dispositivo diz que especificamente os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários, ou seja,
não serão financiados com a receita dos impostos que já financia o sistema de ensino público. Quanto ao parágrafo 5º do artigo 212, já diz que a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Então, além da receita oriunda dos impostos, a contribuição social do salário e educação recolhidas pelas empresas financiará a educação básica pública. E complementando este assunto, o parágrafo 6º diz que as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário e educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Atenção para o fato de que o dispositivo trata apenas das cotas estaduais e municipais, ficando a União de fora desse dispositivo. Então, resumindo, quem financia a educação? Os impostos, o salário e educação, as contribuições sociais e outros recursos, que são os programas suplementares. E prosseguindo no assunto, a gente entra aqui no artigo 212A, é um artigo bem extenso, eu vou dar uma explanação geral desse artigo, mas eu coloquei ele aqui na íntegra para vocês. Ele já delimita o Fundeb, como a gente viu na aula anterior, né, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação permanente pela via constitucional. Então, né, como a gente já viu, ele é um fundo contábil especial previsto na Constituição Federal que tem relação com a destinação à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e a remuneração condigna de seus profissionais. E os recursos, eles são distribuídos em cada estado e seus municípios proporcionalmente ao número de alunos da educação básica presencial matriculados nas respectivas redes, nos âmbitos de atuação prioritária. Então, destacando, a União complementará os recursos, conforme o artigo 212A, no mínimo de 23%. A União, tá, gente? Como que é? 10% vai ser de cada estado e do Distrito Federal, sempre que o valor anual por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Mais 10,5%, no mínimo também, em cada rede pública do ensino municipal, estadual ou distrital, sempre que o valor anual total por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. E mais 2,5%, totalizando os 23%, nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria da gestão previstas em lei, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos de atendimento e melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades nos termos do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E aqui só destacando que o valor anual total por aluno é a sigla VAAT, tá? Então, quando vocês virem essa sigla, vocês já sabem que se trata do valor anual total por aluno. E a União também complementará os recursos quando a vinculação, a manutenção e o desenvolvimento do ensino suportará no máximo 30% da complementação da União. Os recursos do salário e educação não podem ser utilizados como complementação. Proporção não inferior a 70% de cada fundo será destinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Percentual mínimo de 15% para despesas de capital e 50% dos 10,5% destinados da complementação da União será destinada à educação infantil. E eu vou fazer aqui para vocês apenas um adendo em relação ao salário educação. O que vem a ser esse salário educação?
Salário Educação é uma contribuição social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública, conforme previsto no parágrafo 5º do artigo 212 da Constituição. E os recursos do salário educação são repartidos em cotas, sendo os destinatários a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, da seguinte forma: 10% da arrecadação líquida ficam com o próprio FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que os aplica no financiamento de projetos, programas e ações da educação básica. 90% dessa arrecadação líquida são desdobrados e automaticamente disponibilizados aos respectivos destinatários sob a forma de cotas, sendo a cota federal, correspondente a 1/3 dos recursos gerados em todas as unidades federadas, o qual é mantido no FNDE. E o FNDE, gente, ele aplica esse 1/3 no financiamento de programas e projetos voltados para a educação básica, de forma a propiciar a redução dos desníveis socioeducacionais entre os municípios, estados e regiões brasileiras. Já a cota estadual e municipal, ela é correspondente a 2/3 dos recursos gerados por unidade federada, os estados, o qual é creditado mensal e automaticamente em contas bancárias específicas da Secretaria de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E o valor desse crédito é conforme a proporção do número de matrículas para o financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica. E prosseguindo, nós vamos para o artigo 213 da Constituição Federal. E aqui a gente vê que os recursos públicos serão destinados prioritariamente às escolas públicas, podendo ser destinados também a escolas comunitárias, confessionais, filantrópicas, definidas em lei. Para que as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas possam receber recursos públicos, é necessário observar algumas condições. Então, no inciso 1º, sejam entidades não lucrativas e apliquem o excedente financeiro em educação. E no inciso 2º, em caso de encerramento das suas atividades, né, se a escola vir a fechar, que se destine o patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional, ou mesmo ao poder público. Já o parágrafo 1º deste artigo determina que os recursos públicos da educação poderão ser destinados a bolsas de estudo para ensino fundamental e médio na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas em cursos regulares da rede pública na localidade de residência dessa pessoa, do educando. E fica o poder público obrigado a investir prioritariamente na expansão de sua rede nessa localidade. Mas, portanto, se não houver vagas nos cursos regulares de ensino fundamental e médio da rede pública nessa localidade, da residência desse aluno que sofre com insuficiência de recursos, poderá o poder público financiar, por meio de bolsas de estudos, os estudos do alunos em instituições privadas. E o órgão responsável por definir esses valores dessas bolsas de estudos é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E já o parágrafo 2º afirma que as atividades de pesquisas de extensão e de estímulo e fomento à inovação realizadas por universidades ou por instituições de educação profissional e tecnológica, elas poderão receber apoio financeiro do poder público. Então, observem que não é obrigatório ao poder público financiar as atividades de pesquisa, de extensão, de estímulo e fomento à inovação nas universidades ou instituições de educação profissional e tecnológica, mas sim poderão ser financiadas pelo poder público. E atualmente, aqui em Minas, nós temos um programa de incentivo desses, né, à educação profissional, o Trilhas de Futuro, vocês devem conhecer,
no qual o governo faz o repasse do valor das mensalidades às instituições que atenderem a todos os requisitos do edital e forem credenciadas para essa oferta gratuita aos alunos que forem agraciados. E, além disso, o governo ele financia também o transporte e alimentação desse alunado. Ele repassa R$ 18 por dia em que o aluno está presente na instituição de ensino. E para a gente finalizar esse resumo dessa aula, eu ressalto que a aplicação dos recursos financeiros em educação exige ainda que se fiscalizem quais os gastos admitidos como de manutenção e desenvolvimento de ensino. O papel dos órgãos de fiscalização e controle, né, que são o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas dos Estados, a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas dos municípios, o Ministério Público, entre outros, né, é rigorosamente indispensável nesse processo, a fim de acompanhar e fiscalizar o uso adequado dos recursos da educação. E temos também iniciativas ligadas à gestão democrática. O Portal da Transparência da Controladoria Geral da União, a CGU, está no ar desde 2004 e é uma delas. Nesse endereço eletrônico é possível acessar os detalhes sobre os recursos públicos federais, inclusive da área da educação, transferidos pelo governo a estados e municípios e também ao Distrito Federal. Então, obras de ampliação e manutenção das escolas, aquisição de veículo para transporte de alunos especiais, cursos de capacitação para professores são alguns dos tópicos disponíveis. E o modelo mais adotado de controle social tem sido o formato de conselhos, órgãos definidos legalmente que funcionam como instrumento da atuação da comunidade na materialização do controle social. Então, esses conselhos são lugares de voz e vez da população. Esses espaços de debate assumem uma forma própria quando da gestão de recursos federais repassados aos municípios. Então, eles são chamados de Conselhos de Acompanhamento e Controle Social, que são os CACs, C-A-C-S. E eles existem na área da educação para controle e acompanhamento da aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que nós já vimos sobre ele, e também o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, sendo este último conselho responsável também pelo acompanhamento do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, que também nós já vimos sobre, e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos. Portanto, nós, como cidadãos, nós temos que participar ativamente desses conselhos para nós podermos fazer valer os nossos direitos. Se nos omitirmos, nós seremos omissos e coniventes com o mau gerenciamento do dinheiro público. Aqui em Barbacena, eu tenho uma professora que faz parte do CAC, e, assim, a atuação dela é primordial, porque é muito interessante, né? Coloca-se em votação coisas que interferem, ações que interferem no desenvolvimento do seu trabalho dentro da escola e que, se às vezes não tiver um profissional que tenha conhecimento de como isso vai funcionar, isso pode nos atrapalhar. Então, todos podem fazer parte, é feita uma votação, né, de quem vai fazer parte dessa comissão do CAC para fazer a votação. Então, procurem saber como que funciona isso no seu município e faça parte, participe das reuniões para você fazer valer a sua voz. A gente tem que fazer isso, gente. A gente da educação fica muito refém de políticos, de órgãos. A gente tem que estar presente nisso para depois para a gente poder fazer realmente o nosso papel de profissionais da educação, tá? Então é isso, a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem,
Entre em contato que estou sempre à disposição. Um forte abraço para vocês.